Queridos irmãos e irmãs, primeiro domingo da Quaresma. O Senhor anualmente começa expondo-nos nesse tempo ao cenário das tentações de Jesus. Este ano é o ano C, o ano do evangelista São Lucas. Portanto, a Quaresma tem, digamos assim, uma temática diferente dos outros anos. A temática quaresmal em São Lucas nos levará a uma reflexão mais profunda sobre a conversão. Como Deus nos chama a uma mudança mais radical, mais profunda. E, ao mesmo tempo, como Ele tem paciência conosco, como Ele usa de misericórdia para conosco. Então, no primeiro domingo e no segundo domingo, seguimos a estrutura tradicional da Quaresma, as tentações no primeiro domingo, no segundo domingo, a transfiguração do Senhor, e depois nós teremos, no terceiro domingo, a parábola da figueira estéril, no quarto domingo, a parábola do filho pródigo, e no quinto domingo, a cena da mulher adúltera, perdoada por Jesus. Tudo isso vai nos conduzir à Semana Santa, que é justamente, de algum modo aqui aludida, no final do Evangelho. Ora, o texto de São Lucas começa dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo. É uma característica de São Lucas, ele sempre salienta o papel do Espírito Santo na obra redentora de Cristo. Voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Essa construção, ainda mais porque no começo do versículo 2 ele diz: ali era tentado pelo diabo durante 40 dias. Nos mostra que o Espírito Santo levou Cristo ao deserto enquanto Cristo era tentado pelo diabo. É um pouco diferente da narração de São Mateus, que coloca as tentações depois dos 40 dias. São Lucas mostra como nos 40 dias o Espírito nos conduz a uma luta. É claro que aqui há evocações do Antigo Testamento. Deus leva o seu povo para o deserto, e o que acontece no deserto? Provação, tentação. O deserto é o lugar da morte, é o lugar também da profunda ambiguidade, o dia muito quente, as noites muito frias. É o lugar em que aparecem as serpentes, em que existem algumas feras perigosas. Ou seja, o deserto é o lugar da ambivalência, o lugar da tentação, o lugar em que nós somos provados. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, ele faz como que um trajeto que evoca os 40 anos de peregrinação do povo do Egito até a Terra Prometida, e ao mesmo tempo, nesses 40 dias, chama para si a luta que é característica desse tempo de provação. Não comeu nada naqueles dias
e depois disso sentiu fome. Não comeu nada nos 40 dias. Ele jejuou os 40 dias. Nós temos duas recorrências no Velho Testamento que nos colocam em circunstâncias semelhantes. Moisés sobe para o monte, jejua ali 40 dias antes de receber a lei de Deus, e Elias, depois de comer o pão do fortalecimento trazido-lhe pelo anjo, jejua 40 dias, porque ele vai 40 dias e 40 noites andando pelo deserto, até chegar ao Monte Horebe, aonde Deus se lhe revelará. O diabo então disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. O diabo. A palavra diábolos, diabolém, no grego, é a junção de duas palavras. Bolé, que é jogar, e dia, que é jogar contra. Então, o diabo é aquele que nos atrapalha, é aquele que se coloca no meio do nosso caminho para criar obstáculos e dificuldades para que nós cumpramos a vontade de Deus. No tempo de Jesus, esse nome diabolos designava a Satanás no sentido de o príncipe dos demônios. Se és filho de Deus, essa pergunta é uma pergunta cheia de escárnio, é um desaforo, é uma confrontação. Se és filho de Deus, ou seja, o ataque é direcionado à condição de filho que Jesus tem. Assim como no livro do Gênesis, o diabo se apresenta a Eva na serpente e começa a colocar dúvidas em sua cabeça sobre o que Deus queria, a identidade de Deus, no sentido de ele não quer que vocês comam do fruto porque vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Ou seja, assim como naquela situação o demônio colocou dúvidas na cabeça de Eva, aqui ele quer como colocar dúvidas em Cristo sobre a sua filiação. Se és filho de Deus, vamos lá, mostra que és filho de Deus. Se és filho de Deus, tenta colocar à prova o teu pai, para ver se ele realmente é o teu pai. E mais uma vez, as 3 tentações são evocações das tentações que o povo de Israel passou no Egito. Manda que esta pedra se mude em pão. O povo reclamou com Moisés de que não tinha pão. Nós não temos pão. O povo se rebelou contra Moisés, contra Arão, contra Deus. E Deus lhes mandou maná, o pão do céu. Jesus não cai na mesma armadilha. Ele responde nas 3 vezes com 3 versículos do Deuteronômio, que é o último livro da Torá, e que contém as últimas recomendações de Moisés antes de que ele morra. Então ele diz, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Jesus, em São Lucas, não acrescenta a frase seguinte que está em São Mateus, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ele simplesmente diz, não só de pão vive o homem.
Ou seja, o que São Lucas quer salientar é que Jesus não cede à tentação. Ele não teme colocar a sua vida em risco. Ele não tem nenhum desejo de autopreservação. Ele veio cumprir os desígnios do Pai a seu respeito e a respeito de todos nós. Então vem a segunda tentação. O diabo levou Jesus para o alto. São Mateus diz, para um altíssimo monte. São Lucas não. Diz que levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante, talvez a melhor tradução seria em um instante, todos os reinos do mundo. Então, o que nós podemos imaginar é uma espécie de ascensão mística, em que ele lhe mostra, em um segundo, os reinos do mundo inteiro, com uma ideia sobre os reinos do mundo inteiro. E lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Esse tipo de afirmação, posso dá-lo a quem eu quiser, é característico dos documentos jurídicos do tempo de Jesus. Ou seja, o que o demônio está dizendo, o que o diabo está dizendo, é que ele recebeu esse mundo de Adão com um papel passado. Ele tem direitos jurídicos de estar aqui. Ou seja, ele é o Deus desse mundo, e esse mundo lhe pertence por direito de traição. Adão cometeu um crime de alta traição, e nunca é demais lembrar que o texto anterior a este é o da genealogia de Jesus, que começa em Jesus e termina em Adão. Ou seja, o diabo evoca o seu direito por causa do pecado. E continua: portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Ou seja, é a tentação de adorar ao diabo, para ter todos os reinos da terra em suas mãos. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez ele responde com o versículo do Deuteronômio. Esse versículo está no contexto em que Moisés adverte o povo para que não se renda à prática religiosa dos povos das terras que eles irão ocupar, aos povos cananeus. Ele está dizendo: não adorem os seus deuses, não lhes prestem cultos, adorarás apenas ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mais uma vez, diferentemente do povo de Israel, que sempre recaía na idolatria, Jesus mantém a sua fidelidade única e exclusiva a Yahvé, ao Deus de nossos pais. É a tentação da adoração. Ele não cai em idolatria. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Interessante porque na narração de São Mateus, essas duas tentações estão invertidas. Ou seja, ele leva Jesus ao pináculo do templo e depois sobre um alto monte. Em Lucas é o contrário. Ele leva Jesus ao alto e depois, por fim, o leva a Jerusalém. Por que São Lucas faz isso?
Ele faz isso porque Jerusalém é o ponto de chegada da missão de Jesus. É lá aonde ele dará sua vida. É a cidade que o condenará à morte. Portanto, quando ele o leva a Jerusalém, São Lucas está querendo mostrar como aquela cidade é o clímax da missão de Cristo. É o clímax, portanto, da Semana Santa. Nós estamos caminhando para Jerusalém. No domingo de Ramos entraremos triunfalmente com Cristo ali. E mais uma vez ele repete: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Essa parte mais alta do templo que São Lucas aqui menciona, não é propriamente uma torre. O templo de Jerusalém tinha muros. E há uma parte desses muros que está no alto da chamada torrente de Cedron, uma ribanceira. Chama-se torrente porque está entre dois montes, o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. Então, quando chove, a água escorre para lá e forma uma torrente. Então, do alto desse muro, ele diz: joga-te daqui para baixo. Joga-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O diabo cita o Salmo 90, 91, segundo a tradução do 70, que é a tradução grega, apresentando-se como um excelente exegeta. Só que não. Vejam como não basta você declarar a Bíblia. Você pode citar um versículo retirado do seu contexto para promover o indizível. O que o diabo faz aqui é, tentando copiar Cristo que vence-o com as Escrituras, entrar numa espécie de debate rabínico. O diabo se apresenta como um rabino que entra em discussão com o seu aluno sobre a interpretação de um texto da Escritura. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, um texto do Deuteronômio. Nós temos um episódio muito interessante, que é quando falta água para o povo de Israel. Então, eles começam a dizer que Deus os levou para lá para que eles morram de sede. Deus os levou para lá para que eles padeçam e sejam vergonha, vexame para os outros povos. Mas Jesus não cai nessa tentação. Ele não quer tentar a Deus, colocando a sua vida em risco. Se na primeira tentação ele não tem medo de entregar a sua vida, na última tentação ele também não vai colocar a sua vida em risco simplesmente por um diletantismo, colocando Deus à prova. Quanta gente faz isso, né? Coloca Deus à prova. Existem até alguns pregadores que dizem isso: faz a prova, coloca tudo aqui e veja se Deus não é Deus, se a tua fé é a fé. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Que tempo oportuno é esse? É o tempo da paixão, em que ele voltará
para atacar a Cristo. Ora, queridos irmãos, há tantas coisas que se poderiam dizer sobre isso, mas eu queria apenas, a partir das 3 tentações, tentar mostrar o quanto a tentação sempre coloca em xeque a nossa filiação divina. A primeira tentação é aquela que coloca em xeque a nossa filiação divina, porque nós queremos tirar um bem para nós mesmos, um proveito próprio, preservar a nossa vida. A verdadeira filiação divina em Cristo é a de quem diz: eu não amo a minha vida mais do que a morte. É a confissão que os santos fazem no livro do Apocalipse, quando diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram a sua vida mais do que a morte. Jesus diz no Evangelho de São João: ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. E no próprio Evangelho de São Lucas, quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse irá ganhá-la. Ou seja, o medo de perder a vida nos torna vulneráveis aos ataques do diabo. Nós não podemos ter medo de perder a vida, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, ela pertence a Cristo. São Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos tirar essa arma do diabo, a arma desse amor a nós mesmos. Em segundo lugar, a filiação divina significa em olhar sempre para o Pai e nunca se distrair com os outros deuses. Não tem, aliás, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Adorarás somente a Ele. Ou seja, quantas vezes nós ficamos olhando para as pessoas, para as circunstâncias, e vamos falar a verdade, existem pessoas que parece que são usadas pelo diabo para trazerem à tona o nosso pior lado, para nos enlouquecerem. Nós não podemos cair nisso. E o único modo de não cair nisso é, como Jesus, olhando para o Pai, de onde procede a nossa filiação. Se nós perdemos o contato com o Pai, nós faremos como o filho pródigo, como veremos daqui a 4 semanas, a 3 semanas. Nós vamos embora da casa do Pai, porque nós não olhamos mais para Ele. Nós realizamos uma espécie de assassinato edípico. Nós matamos o Pai da nossa consciência. Não, nós temos que olhar para Ele. É dele que procede a nossa filiação. Como diz São Tiago, é do Pai das luzes que procede todo o dom perfeito e toda boa dádiva. E por último, ser filho de Deus significa nunca tentar o Senhor. Ou seja, usar a própria mente, o próprio raciocínio, a nossa própria capacidade de perceber que não há perigos inúteis a se percorrer. Nós precisamos confiar no Senhor com todo o nosso coração. Se Ele nos leva para o deserto, Ele vai nos dar água. Se Ele nos leva para o deserto e nos faz passar pela prova, é porque Ele já está nos dando
o remédio para a tentação. As 3 tentações mostram que um filho de Deus sempre não ama a sua vida em primeiro lugar. Sempre olha para o Pai e exclusivamente para o Pai. E sempre confia no Pai a ponto de jamais tentá-lo, de jamais colocá-lo contra a parede. Vamos permitir ao Senhor, nesse tempo da Quaresma, que Ele nos leve por caminhos de filiação divina. Que seja uma Quaresma de filhos de Deus, em que nós redescobrimos a nossa posição. No final desse tempo, nós iremos renovar o nosso batismo, que nos tornou filhos de Deus na noite do Sábado Santo. E aí, nessa nova condição de renascidos pelo batismo, nós poderemos desfrutar da alegria e da glória de sermos filhos de Deus. Mas nós temos que lutar. A nossa filiação está continuamente sendo atacada. Há um escárnio espiritual contra o fato de que Deus nos fez seus filhos. Que nós, que estamos aqui no deserto dessa vida, lutando, jamais cedamos às provocações do diabo, que nos diz: nossa, Deus é teu pai e você está aí desempregado, Deus é teu pai e você está passando por essa dificuldade econômica, Deus é teu pai e você está com essa doença, Deus é teu pai e você não tem nada, enquanto os ímpios têm o mundo inteiro nas mãos deles. Deus é teu pai e você está aí, você não consegue dar um passo à frente, você não se arrisca. Não caiamos nesse tipo de cilada, mas sejamos como Cristo, que permaneceu firme na sua filiação, ainda quando ela foi confrontada.